Meus caros irmãos, muito bom dia a todos. Muito bom te receber esse bom dia dos capixabas, o bom dia do baiano também é bom, viu, gente? Mas é muito bom nós estarmos aqui nesta casa novamente, a convite de todo o corpo diretório da casa, e hoje com um tema muito interessante para os nossos dias atuais, trazendo para a contemporaneidade pensamentos novos, que poderão realmente nos ajudar nos desafios que todos temos e que nos aguarda, invariavelmente. Mas antes de nós iniciarmos esse tema, eu gostaria de fazer um pequeno exercício de afetividade, porque eu acho que é muito importante, e a carência do ser humano em relação à afetividade é muito grande, e eu vou provar para vocês. Então eu gostaria que nesse momento todos se levantassem, por favor, e que nesse momento nós vamos exercitar um pouquinho de afetividade. A pessoa que está ao seu lado, você vai dar um bom dia, um aperto de mão e um caloroso, né, seja bem-vindo a esta casa. Exercício de afetividade. Muito bem, senão vocês não param, tá vendo? Que exercício maravilhoso, pode sentar, pode sentar. Não falei para vocês que a gente precisa desse exercício? Não é? Olha lá, ainda tem gente abraçando ainda, tá vendo? Meus irmãos, vocês sabem que é isso? É o combustível que nós precisamos para viver. É o carinho, a atenção, que muitas vezes no correr do dia a dia, nós acabamos esquecendo. Às vezes alguém que senta lá no fundo, é doido para dar um abraço quem senta aqui na frente. Ah, é, e o palestrante não ganha, ganhei agora. Obrigado. Eu ia dizer agora, só quem não ganha é o palestrante, que ele fica aqui na frente, né? Mas aí eu fui fazer uma palestra em Linhares, lá na casa de Mazinho, né? Que é o nosso Ademar Faria Júnior. Eu comentei isso, mas logo uns 4, 5 veio me dar como veio ali a minha irmã Marli. Mas aí a gente vê a carência e a nossa necessidade dessa afetividade tão importante nos nossos dias, principalmente nos dias de hoje. Porque se vocês prestarem um pouco de atenção, nós temos um prazo de validade, não é assim? Nós vamos lá no mercado comprar uma carne, comprar algum utensílio, está lá escrito prazo de validade. Não se engane que nós somos do mesmo jeito. Do berço ao túmulo você tem um tempo. Eu não sei o tempo de amanhã. Eu não sei. Então é preciso a gente amar, estar presente e lutar por aqueles que nós gostamos agora, porque não há outra receita para isso. Principalmente quando nós colocamos um tema como esse, que são os desafios da atualidade. É de assustar quantas pessoas que estão apresentando neste momento quadros depressivos. Muitas pessoas. Ou uma enorme quantidade de pessoas que estão sendo vitimizadas nesse momento pela síndrome do pânico. Vocês já ouviram falar? Síndrome do pânico. Ou ainda aquelas que estão apresentando nos hospitais, dentro dos próprios lares, oscilações e transtornos emocionais dos mais diversos. Tem pessoas que dizem assim, ah, não, mas isso aí não existe, os ignorantes. Não pela falta da educação, mas do conhecimento. Isso não existe, isso é doença de rico, isso é doença da França, da capital de Paris. Não, isso deve ser de Roma, na Itália. Não, é aqui mesmo, Colatina, Poço da Mata, na Bahia, a nossa região, Minas, São Paulo, o nosso Brasil inteiro. E se você parar para se atentar a isso, quantos profissionais dessa área não se empenham para tentar compreender o que está acontecendo com a criatura humana, o que está acontecendo conosco? Porque o convite que nós vamos passar hoje, tentar passar hoje nessa manhã, é você colocar em prática e experienciar aquilo que você já sabe. Porque se bobear, você vai passar uma encarnação a toda só aprendendo. Saber não é garantia de fazer, nunca esqueçam disso. Saber não é garantia de fazer. Às vezes eu chego para o meu filho que está crescendo, um exemplo, meu filho, não envolva com más companhias, não ande usando a bebida alcoólica em excesso, afaste-se do tabagismo, mas volta e meia eu estou na porta de um bar bebendo. Saber não é garantia de fazer. Então a gente precisa ter esse compromisso. Hoje o que mais preocupa com a espiritualidade é o que você está fazendo com o que você já sabe.
Essa é a proposta do século. Experienciar aquilo que eu já sei. Por exemplo, hoje nós já conseguimos dominar a força atômica. E quando o ser humano domina a força atômica, o que gera? Energia, as usinas nucleares. Nós, em contrapartida, não conseguimos ainda vencer essa energia emocional que nos envolve. Somos capazes já de dominar o átomo, mas ainda nós não conseguimos dominar o ciúme, a inveja, a ignorância. Dominamos o mundo lá fora, o universo, com aquela mensagem que diz assim: o universo é o limite, mas nós ainda não conseguimos dominar o mundo aqui dentro. Então, ante tempos novos, é necessário enfrentar os desafios da atualidade, para nos ajudar a realizar ajustes. Não se engane, todos nós que estamos aqui neste momento, vivendo essa experiência na matéria, estamos combatendo arestas, que muitas vezes saem de nós. São as experiências equivocadas do passado, que tentam neste momento sair e pôr as arestas de fora. É aquela criatura que você vê volta e meia na sua casa, calma, tranquila, mas basta que feche ele no trânsito de Colatina, que ele se revela, aquele cara que nos assusta, né? Aquela mulher revoltada dentro de casa, você cuida, não deixa a toalha molhada em cima da cama não é assim? Então nós vamos revelando realmente quem nós somos. Isso é comum? Comum. Porque justamente é o que nós estamos fazendo aqui, muitas criaturas ainda não percebem. Combater as nossas imperfeições, porque todos temos. Nós já sabemos também que Deus, temos muitas informações. Não existe esse céu pintado, esse inferno pintado aqui na terra. Quando você começa a estudar a doutrina espírita, ela começa a te proporcionar conhecimento, esclarecimento. Então, esse inferno que pintam por aí, não existem. Nós já sabemos também que Deus é um Pai que não julga os seus filhos, nem com prêmio, nem com castigo. Pelo contrário, a proposta de Deus é totalmente voltada à educação moral e ao seu progresso espiritual. Porque todos nós que estamos aqui neste momento encarnados, porque vocês podem ter certeza, a presença de desencarnados é 10, 15 vezes maior. 15 vezes maior. Porque a casa espírita, ela é o núcleo de amor. Ela acolhe corações. Imagina você andando numa escuridão terrível e lá na frente você vê um ponto de luz. Para onde você vai? Você vai ao contrário ou vai em direção a um ponto de luz? Você está perdido. Nós vamos em direção àquele ponto de luz. Então aqui é um núcleo de amor, onde acolhe corações. E às vezes nós brigamos e brigamos por situações que você sabe que você não vai levar nada daqui. Eu estava conversando com um amigo meu e eu adotei uma frase muito bonita, muito interessante, que diz assim: qual é mesmo o seu problema? Interrogação. Leve isso para a sua vida. Eu tinha um amigo abastado, dono de muitas propriedades lá no sul da Bahia, e de uma hora para outra, ele retorna ao plano espiritual, em um acidente, às vezes muito agressivo, aquele acidente, na BR-101, uma pessoa de um coração enorme, aonde ele me via, ele parava o carro, e vinha cá e me dava um beijo, e falei, eu tenho que ir correndo ali, que eu estou atrasado. Eu falei, vai com Deus e cuidado, e ia embora, partiu, não levou nada. Nós temos que entender essa proposta, e quando nós retornamos ao plano espiritual nessas condições, chegamos lá muitas vezes em processos depressivos, chegamos difíceis. Imagina, você de uma hora para outra, há um corte nessa encarnação e você retorna. Então a gente tem que se preparar aos poucos, e entender que a nossa verdadeira morada é o plano espiritual, que todos nós um dia fecharemos esse ciclo. Então nós temos que pôr mãos em obras, mas para conhecer isso, nós precisamos conhecer, falar um pouco, muito rápido sobre isso aqui, a grandeza do Criador. Os astrônomos acreditam que há cerca de 300 bilhões de estrelas e 100 bilhões de planetas na nossa Via Láctea. Eu vou dizer a verdade para vocês, sou ignorante, eu não tenho nem ideia o que seja isso. Imagina, 300 bilhões de estrelas, mais 100 bilhões de planetas. E eles esclarecem dizendo, acredita-se que a Via Láctea, a nossa Via Láctea,
tenha surgido há cerca de 13 bilhões de anos, logo após a grande explosão do Big Bang, uma grande e única nuvem composta por hidrogênio, hélio e poeira cósmica. Teria se fragmentado e dado origem a várias nuvens que passaram a desenvolver de forma independente, originando as galáxias. O Sol e os planetas do Sistema Solar teriam surgido por volta de cerca de 4,6 bilhões de anos. Essa é a galáxia mais próxima da nossa, chama Andrômeda. Daqui a mais ou menos, segundo os cientistas, 4,5 bilhões, a nossa galáxia será consumida, a nossa Via Láctea, perdão, a nossa galáxia será consumida por Andrômeda, porque ela se atrai automaticamente, e a nossa é menor, a Via Láctea. Mas não se preocupe não, daqui 4,5 eu acho que você já deve estar um patamar, né? Nós já estaremos um patamar mais evoluído. E ele diz aqui, também existem estrelas bem maiores que o Sol, até agora são conhecidas cerca de 50 delas. A maior hipergigante vermelha, WOH, são 1.500 vezes maior do que o Sol. Às vezes eu fico pensando, quantas vezes nós falamos em vão o nome de Deus, né? Quando a gente começa a estudar isso aqui, você vê a grandeza do Pai. E ao mesmo tempo a sua humildade. Porque Ele nos ama incondicionalmente. Nos dá todos os recursos, nós estamos dentro de uma casinha tão pequenininha, terra, e achando que eu sou melhor do que meu vizinho, eu sou melhor do que meu companheiro de escola, de trabalho. Temos o que não temos que aprender ainda muitas coisas. Temos que ouvir aquele grande recado que Jesus nos diz, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará, da nossa própria ignorância, da nossa falta de preparo. Quando ele diz que a Via Láctea está crescendo e ao longo do tempo, e os cientistas acreditam que ela continuará se expandindo e absorvendo galáxias menores, até que uma galáxia maior a engula. Alguns cientistas acreditam que em cerca de 4,5 bi, a galáxia de Andrômeda, vizinha da Via Láctea, será completamente absorvida. Então, nós precisamos entender que é um processo, são ciclos que nós passamos, né? Então, a imortalidade é que nos dá condições de atingir esse aperfeiçoamento, né? Somos aprendizes do Evangelho, somos. Mas a grande pergunta que fica é, quem eu sou então? De onde eu vim com essas centenas e milhares de planetas? E para onde eu vou? E agora nós vamos fazer uma reflexão neste momento, para poder entender quais são os nossos objetivos. Que quando eu venho na casa espírita, quais são os meus verdadeiros ideais? Quando você acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou na Sociedade Colatinense assistir uma palestra, tomar um passe, estar no meio de um ambiente de harmonia, de paz, porque neste momento nós estamos envolvidos por eflúvios de magnetismo que são beneficentes. No momento em que você senta e se liga a sua consciência, a sua memória, o seu pensamento ao ouvir uma palestra, a espiritualidade já está trabalhando em você, e você nem percebe. Nós só percebemos o seguinte, domingo, quem é que vai falar de novo? Porque eu quero voltar. Você abasteceu o seu tanque de combustível. E você não percebe isso, né? Então, quando eu venho à casa espírita, quais são meus ideais? Quais são os matizes que eu já estou conquistando com a vivência espírita? Quais são as luzes que já envolvem o meu corpo fluídico, o meu perispírito? Nós já ouvimos falar de aura, não já? Nós já ouvimos. Todos nós temos uma psicosfera. O nosso planeta tem uma psicosfera. O ambiente do seu trabalho tem uma psicosfera. O seu lar tem uma psicosfera. Só que nós, muitas vezes, ainda não sabemos manter o brilho da nossa própria aura, da nossa psicosfera. Você acorda de manhã, toma aquele café, dá um beijo na esposa, no marido, dá um beijo no filho e vai trabalhar, feliz da vida. Passa alguém lá na frente, você dá um bom dia, a pessoa não te dá, você já fica meio que não satisfeito. A sua aura nesse momento apresenta contrastes. Se havia aquele brilho, já não há tanto brilho. E nós passamos o longo do nosso dia desta forma, criando esse contraste. Por isso é que nós vivemos num planeta de contrastes. Nem todo mundo pensa como você pensa. Nem todo mundo está no degrau que você já consegue. E nem todo mundo enxerga o que você já consegue ver. É por isso que Jesus falava, não julgueis. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porque ninguém conhece a trajetória do outro. Ninguém conhece.
Então, nós precisamos entender esse processo. Quando eu venho à casa espírita, eu preciso me identificar. O que realmente me trouxe aqui? Porque a doutrina nos dá uma perspectiva muito diferente sobre o entendimento, sobre esse campo de ampliação e de compreensão. Se vocês prestarem atenção, hoje a Bíblia está na moda. Todo mundo se encontra, eu não sei aqui, mas toda vez que a gente encontra na minha cidade, a gente com a Bíblia aqui debaixo do braço, a Bíblia no painel do carro, e aquilo é como se fosse uma proteção, e é lógico, é o que ele acredita. Mas nunca se falou tanto no diabo como nos dias de hoje. Eu tenho um amigo, ele é de outro segmento religioso, e eu tenho um profundo respeito. E eu sou assim, eu sou espírita que eu gosto de divulgar. Eu tenho no meu Instagram, eu tenho lá no meu Facebook, eu toco violão e canto para as pessoas, mostro as palestras, né? Espírita raiz, vocês já viram, né? E aí ele chegou para mim e falou, rapaz, dotado de uma chalaça, né, de uma ironia, e chegou para mim assim e falou, Denilson, você é espírita, né? Eu falei, até a raiz do cabelo. E ele disse assim, o espiritismo acredita em demônio? Eu falei, acredita. O espiritismo pode provar a existência dos demônios? Eu falei, pode. E você me mostra um demônio aqui agora? Eu falei, pega o espelho. Eu já pedi para me ficar quieto, mas você acha que nós somos perfeitos assim? Eu falei, pega um espelho, não demora muito, já aparece. Então, o que nós temos que fazer? Eu chamei ele e falei, meu irmão, hoje o diabo usa terno e gravata, ele anda com mandato federal, ele anda investido na Nasdaq, na grande bolsa de valores. Enxofre? Não, o diabo hoje usa perfumes Carolina Herrera, né? Se for mulher, aqueles grandes estilos de Paris, não é mesmo? Então o diabo hoje frequenta os grandes shoppings, porque lá está meio fresquinho. Negócio de rabo tridente, não usa mais não, o carro tem que ter ar-condicionado. Eu estava tentando trazer ele para uma percepção mais atual da coisa. Eu falei, vamos fazer o seguinte, na lei de Moisés, quando você trai, a mulher tem que ser apedrejada, não é assim? É. Imagina você, não estou falando, mas vamos colocar um exemplo. Vamos supor que foi uma traição, e sua esposa foi ser pega em adultério. Vamos colocar na praça e vamos apedrejar. Não, aí não. Não, minha esposa não. Tem vias judiciais que resolvem uma separação muito bem. Eu falei, ótimo, vias jurídicas. É isso aí que eu quero te mostrar. E ele saiu com aquela sementinha. É por isso que Kardec não se preocupava com proselitismo. O que é proselitismo? É eu estar na casa espírita, eu só vou lá se tiver lotado a casa espírita. Não, é uma consciência de cada vez. Porque quase a maioria de nós não está preparado para estar aqui, ser espírita, ter essas informações tão necessárias e saudáveis para o nosso coração. Então nós vamos entendendo que com o tempo que passa do berço ao túmulo, todos nós passamos por inúmeras estações do espírito encarnado tem que passar. Nós estaremos aqui só esta vez? Não. Várias e várias vezes, mas na condição de aprendizes, peregrinos, tentando se consorciar com o Evangelho de Jesus. Consorciar, praticar, exemplificar, dentro das minhas forças e do meu conhecimento. Há uma frase muito bonita da Vera, que ela diz assim, não somos somente carne, somos muito mais. Somos espírito, portadores de luz. A vida na matéria é uma passagem renovadora. O espírito vivifica, é imortal, universal e indestrutível. Aqueles que já fizeram retorno, como todos nós já experimentamos, alguém já partiu muito próximo do nosso coração. Continuam vivos, todos nós. Estamos ativos nesse processo da imortalidade. Segundo a própria espiritualidade nos conta, a população de desencarnados é 3 a 4 vezes maior do que encarnados na Terra. Nós temos por volta de 7 bi. Nós estamos falando em torno de 21 ou mais bilhões de espíritos que estão querendo a oportunidade que você está tendo agora. É a fila, é grande. Se você chegar hoje para um casal que contraiu o matrimônio e falar, olha, vocês vão ter quantos filhos? 5? O marido fala assim, não, eu quero 6. Ela fala, só se você parir. Ela quer 1. Lá tem 3 vezes a população da Terra. Está querendo vir a turma. Hoje você tem o quê? É vacina, é anticoncepcional, é DIU, tudo para impedir a reencarnação. Já pararam disso? Então você está aqui agora, tendo esta oportunidade, abrace. Abrace. Porque as informações que nós temos
é que a grande maioria estão querendo vir também. Porque todos vocês que estão aqui, eu sei o que vocês falaram antes de reencarnar. Eu sei o que o senhor falou também, o senhor já. Todos nós. Você sabe o que nós falamos? Antes de vir para cá? Ô meu irmão, me ajuda, porque dessa vez eu vou voltar melhor. Todos nós falamos isso, viu? Não esqueça, ó, amnésia espiritual. Chega de amnésia. Todos nós juramos e falamos, eu vou voltar melhor dessa vez. E você vai. Porque de todas as que você teve, essa é a melhor que você está experimentando. Esse é o melhor patamar, é o melhor ponto que você conseguiu chegar evolutivo. Imagina você em 4, 5 reencarnações atrás. Porque as pessoas falam assim, pô, isso é questão de reencarnação. Alguns amigos que eu sempre convido para ir à casa espírita, eles dizem, é um pouco complicada. Não, é fácil. Imagina você saudável, vivendo uma vida neste momento. Agora, faz uma visita no hospital municipal. Encontra uma criança recém-nascida com encefalia deitada em cima de uma cama. Eu estou falando de crianças de 8 meses. O que você é melhor do que essa criança aos olhos de Deus? Nada, né? Eu falei, nada. Me dê uma resposta. Não tem. A reencarnação nos dá. Pode ter certeza. É por isso que nós temos que ser solidários, caridosos e poder aproveitar a oportunidade que estamos tendo nesse momento. Chico Xavier nos diz, gente há que desencarna, imaginando que as portas do mundo espiritual, olha o conselho, irão se lhe escancarar. Ele está falando aqui de vaidade, tá, gente? De orgulho. Ledo engano. Ninguém quer saber o que fomos, o que possuímos, que cargo ocupávamos no mundo. O que conta é a luz que cada um já tenha conseguido fazer brilhar em si mesmo. E aí a grande pergunta é, você vai para onde ao desencarnar? Vai dar uma passada no umbral ou vai seguir direto? Todo mundo só conhece nosso lar, né? Nosso lar. Agora, passadinha todos nós vamos dar, tá, gente? Agora, eu pretendo passar, dar um tchau para vocês, eu não quero ficar lá, não. Vou passar direto. Porque lá é umbral. O que é umbral? Significa portal. Essa região é criada por quem? Por nós. São os nossos pensamentos desvinculados do Evangelho de Jesus, que geram e criam estas áreas, essas zonas. Por que muitos ficam lá e não conseguem sair tão cedo? André Luiz ficou 8 anos. O ministro Clarencio estava todo dia do lado dele, mas ele não conseguia enxergar. Estava tão cristalizado na matéria, nas imperfeições, na dor, no sofrimento, que não conseguia perceber. Então, a grande maioria de nós veio de colônias como essa, chamadas Nosso Lar. Mas onde ficam essas colônias, eles? Onde fica o Nosso Lar? Aí é uma situação, mas onde fica? Lá no plano espiritual? Hã? Falou aqui agora? Não. Dentro do umbral. Você veio de onde? Nós viemos de onde? Umbral. Não vai pensando que você veio do céu, não. De colônias elevadíssimas, poucos, como a mãe do André Luiz, Dona Laura, estava em planos muito elevados, como Lívia, no livro Há 2000 anos, esposa do Públio Lentulus, passou 25 anos sofrendo uma calúnia, nunca mais encarnou na terra, porque ela se manteve firme, né? E eu acho que você estava lá também, viu? Todos nós, né? Mas eu acho que você estava lá, você conhece bem a história. Reencarnação, né? Assim mesmo. A pessoa fala, parece que eu tirei pedra na cruz, mas você estava lá. Né? Vai saber se você não estava lá. Né? É a questão da consciência. Então, só adiantando aqui um pouco. Ele pensou que ele pensou que ela tinha traído ele. Foi justamente isso aí. Há um livro de Joana de Anjos chamado Ilumina-te, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Esse livro é muito bom. Se vocês tiverem a oportunidade, na internet, vocês encontram esse livro em PDF. Ilumina-te, de Joana de Anjos. Ela diz assim no livro, a busca da autoiluminação é proposta inadiável para a conquista da harmonia interior. A busca da autoiluminação. Por que ela diz isso? Porque tem muita gente ainda, meus irmãos, que não tem o hábito de praticar as coisas boas e saudáveis da vida.
Todos nós conhecemos pessoas assim. Vamos julgar? Não, de maneira nenhuma. Cada um no seu tempo. Há muitas pessoas que ainda não têm esse hábito. E por que essas pessoas não têm esse hábito? Porque são os padrões negativos que se repetem das encarnações passadas. E nós perguntamos, aonde foi que eu me perdi de mim? Mas na contabilidade divina, ela nos diz que está mais contabilizado o seu processo de deslizes e equívocos do que de lutas, do que de perseverança, do que de vontade. Daí Joana de Ângeles nos dizer que a proposta é inadiável enquanto você está aqui neste momento. Por exemplo, nós nos apegamos ao quê? Muitas religiões. Será que vocês sabem quantas religiões tem hoje no mundo? Fazem ideia? 1.500, 2.000, 800, mais? Bastante religiões, né? Eu levantei uma pesquisa, segundo a ONU, que é um dos setores encarregados das estatísticas na Terra, ela nos diz que hoje, atualmente, nós temos cerca de 14.000 religiões no mundo. É muita religião, não é, gente? 14.000 religiões, muitas delas divididas em processos dogmáticos, castigantes, repreendedoras, e outras já se apresentam numa característica bem mais simples, bem mais objetiva, que é de fazer com que o homem tenha coragem de realizar essa viagem para dentro de si. Porque todos nós estamos carentes de fazer essa viagem para dentro de nós. Todas essas religiões, as 14.000 religiões, estão divididas em níveis de consciência diferentes. Ou seja, eu estou agora onde o meu coração se identifica. Né? É por isso que Kardec se preocupava com o proselitismo. Eu tenho uma família, por exemplo, de 8 irmãos. 2 é espírita, o restante não é. Eu tenho que forçar o resto a ser espírita? Não, de maneira nenhuma. Nós estamos aonde o nosso coração se identifica. Isso é muito importante. O Arnold Toynbee, que é um historiador britânico, cuja obra-prima é um estudo de história, que examina em 12 volumes, ele fez um estudo com 12 volumes, que ele diz assim, o processo do nascimento e o crescimento e a queda da civilização sob uma perspectiva global. Ele tem um livro, está na internet, fantástico, o Arnold Toynbee. E ele diz que afirmava que a religião que mais se desenvolveu no século XX foi a ciência, foi a religião chamada cientificismo. Cientificismo. No século XX, a ciência passou a tomar conta dos espaços mentais, dos espaços culturais da criatura humana, de modo que se tornou a grande religião do século XX, onde muitos de nós, sem perceber, se curva diante do seu altar eletroeletrônico dentro da sua casa. É o iPhone, é o iPad, é o não sei o quê, não é assim? Nós pegamos um celular hoje, nos conectamos com o Japão, participamos de uma live na Europa, nós fazemos tudo, e vamos esquecendo desse trabalho interior. Nós, na condição da ciência, temos avançado muito. Por exemplo, o homem chegou a descer nas fossas de Mariana, que são 10.000 quilômetros de profundidade no oceano. Nós conseguimos chegar lá. 10 quilômetros. Nós conseguimos chegar lá. 10 quilômetros, 10.000 metros, né? Nós descemos, né? E aí nós conseguimos descer nesse um dos setores identificados e catalogados como o mais profundo do oceano. Nós fizemos os extraordinários voos da medicina, dessa engenharia genética. Então, desse modo, todas as ciências nos propõem o conhecimento para fora, nos projeta para fora. Por isso é que nos dias de hoje, nós começamos a perceber e estamos meio que aturdidos e perdemos alguns aspectos da vida, a nossa própria espiritualidade, porque é isso que vai lhe fortificar. E a partir daí o ser humano começa a ficar o quê? Inquieto, em busca desta viagem para dentro de si, através das religiões. Então, temos quase sempre a atitude de procurar Deus nos momentos de tristeza. Já perceberam isso? Nos momentos em que nós estamos fracos, nós dobramos o nosso joelho e elevamos o nosso pensamento em Deus. E esquecemos de utilizar esse clamor em todas as horas.
Todas as horas você está sempre acompanhado por alguém bem mais evoluído do que você. Nós denominamos de quê? Anjo da guarda, protetor, guia, qualquer que seja o nome, para eles não importa, isso é nomenclatura. Mas estão sempre ao nosso lado nos ajudando. O auxílio inefável do plano espiritual jamais falta, de amor, de justiça, de bondade. Mas por que nós não sabemos dessa verdade? Eu não vou dizer a vocês, quem vai dizer é o Livro dos Espíritos. Por que essa verdade não foi sempre posta ao alcance de todos? Ele vai dizer: importa que cada coisa venha a seu tempo. Cada coisa venha ao seu tempo. Você vai ensinar um idioma japonês para uma criança que nunca foi no Japão e que está aqui no Brasil, de 5 anos de idade? Nós não vamos conseguir. Cada coisa vem ao seu tempo. E ele complementa: a verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se com ela pouco a pouco. Do contrário, ele fica deslumbrado. A verdade, eu costumo dizer, que é como aquele remédio homeopático. Não é assim? Tenta colocar aí 2 litros de verdade na garganta da pessoa. Não vai conseguir, ela vai explodir. O remédio homeopático, o que ele é? Ele é mais suave, ele é mais harmônico. Com o tempo, nós vamos ensinando as pessoas a verdade. Assim é como nós. Se nós prestarmos atenção em Saulo de Tarso, as portas de Damasco, quando Jesus aparece para ele, onde ele iria cometer mais um assassinato, porque ele iria assassinar Ananias, que converteu a esposa dele para o cristianismo, que era Abigail. Quando ele chega às portas de Damasco, ele vê aquele clarão daquela luz, dizendo assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele cai do cavalo, mas não era cavalo, era camelo, tá? Ele cai e fica o quê? Cego. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se pouco a pouco, do contrário, fica deslumbrado. Quem é que vai curar ele através dos passes? Ananias, aquela pessoa que ele iria machucar. Olha como a proposta de Jesus é desafiante, né? A gente tem que ir ao encontro daqueles que muitas vezes não nos querem bem. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as dos dias de hoje, como as que são dadas. Por isso a importância desse mergulho, meu irmão, dentro de nós mesmos. Nós ainda estamos aprendendo, na realidade, a nos libertar das nossas prisões anteriores. São os nós que nos acompanham. E como é que esses nós se formam? São as experiências equivocadas que nós trazemos, que convertem-se em defeitos. São a gênese dos nossos processos imperfeitos, obsessivos e que fazem latentes em cada um de nós. Então, imperfeição, não se preocupe, todos nós temos. Quantas vezes nós repetimos aquilo que nós sabemos que é errado, mas parece que você faz para saber que é errado mesmo. A pessoa está te falando: não vai por aí, não vai por aí, você vai se machucar. Você fala: vou não. Ou seja, nem todo mundo consegue enxergar o que você já vê. É por isso que entra a misericórdia divina, a compaixão na vida de cada um de nós. Mas você sabe por que tudo isso acontece? É o peso do nosso passado. Nós só vamos entender isso quando você estudar realmente a doutrina espírita. As coisas se tornam mais leves. Quando nós reencarnamos, nós mudamos simplesmente de roupa. Né? Chega no fim de tarde, depois de um dia de trabalho, você toma um banho, assim eu espero. Quando chega em casa, o que você faz? Tira a roupa. Quando nós reencarnamos, o que você ganha? Uma roupagem nova. Né? A mesma coisa. É por isso que esse peso nos acompanha. E sempre que nós tivermos a oportunidade, pratiquemos o bem, auxiliemos o outro, dê o nosso ombro para alguém que precisa naquele momento. Na casa espírita que nós trabalhamos, as pessoas nos procuram realmente apavoradas, em estado de pânico. Qual é a nossa postura? Falar? Não. Ouvir. Ouça as pessoas. Ouça mais. A gente aprende muito com isso. Porque às vezes, quando nós começamos a conhecer o Espiritismo, a gente já quer dar uma palestra para todo mundo, né? Não é isso, a proposta não é essa. A proposta é a gente ouvir, porque é justamente esse gênero de prova que nós precisamos dar uma resposta positiva.
é retornarmos positivos. Não precisamos chegar na condição de trabalhadores lá, não, mas como auxiliares, como um ser consciente que sabia ouvir o outro, que dava a mão no momento certo. Então, isso é muito importante para nós. Mas, as obras básicas. Nós temos a Gênesis, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns. São 5 livros das obras básicas. Então, como nós vamos ser espíritas se eu não estudo as obras básicas? Como que eu vou estudar? Tem um amigo meu que sempre me procura e fala, não, me salva aqui. Eu falo, o que foi? Eu fico até preocupado. Ele fala, não, eu tenho uns amigos aqui de outros segmentos e estão perguntando para mim sobre a imortalidade da alma. Explica aqui. Eu falei, não, vai estudar. Vai estudar, estude para que você dê uma resposta concisa, inteligente, desde que haja respeito. Não, mas é muito difícil. Eu falei, não, não é difícil. Mas como nós vamos ser espírita? Então, as obras subsidiárias, por exemplo, as de André Luiz, são obras subsidiárias que giram em torno das obras básicas. Você já imaginou o que pensar de um advogado que não sabe fazer uma petição? Você vai lá, procura um advogado, você faz uma petição porque você quer uma liminar, não é assim? Mas ele não sabe fazer uma petição. Que advogado é esse? O que pensar, por exemplo, de um dentista que não sabe o que é um canino, um premolar? O que pensar de um engenheiro que não consegue resolver um simples processo de matemática? E nós espíritas? O que pensar de um espírita que não conhece as obras básicas? Porque uma vez eu conhecendo e aprendendo, nós podemos aplicar não aqui dentro da casa espírita, mas lá fora. Porque o maior desafio que o espírita tem é de vivenciar a doutrina que ele está aprendendo. E nós podemos fazer isso de forma muito leve, viu, meus irmãos? Nós não vamos ser um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, não. A proposta não é essa. A proposta é que você vença os seus impulsos pouco a pouco, naturalmente. As pessoas estão preocupadas hoje em saber o que ela foi em 10 encarnações passadas. Eu preciso saber, porque vai que eu tinha um sangue azul. Eu sei o sangue azul que você tinha. É melhor ficar quieto. Jesus falava assim, aquele que toma do arado e olha para trás, não é digno de entrar no reino dos céus. O que ele está falando? O que é passado é porque passou. Passou. Segue seu caminho aqui. Já pensou se a gente dirigisse um carro, olhando só pelo retrovisor? Você ia bater o carro. Ali é só uma referência. Então, nós temos que caminhar para frente, não é assim? Colocando em prática aquilo que nós aprendemos. Nós fomos fazer uma palestra em Divinópolis, em Minas Gerais, e uma senhora, depois que acabou a palestra, ela disse, nossa, eu gostei da palestra e tudo. Eu falei, não, mas não precisa elogiar, porque nós todos estamos iguais, estamos no mesmo barco, aqui no Leme Jesus, sabe? E ela falou, gostei que você falou, mas quando você falou daquela coisa das obras básicas, tinha que estudar Kardec, eu não gostei. Eu falei, mas a senhora é espírita? Ela falou, sou, espírita raiz. Eu falei, por que a senhora não gosta? Kardec me dá dor de cabeça, meu filho. Eu falei, então toma 30 gotas de magnopirol, de pirona, e volta a estudar, minha irmã, pelo amor de Deus. Né? Porque precisamos estudar as obras básicas. E a casa espírita proporciona tudo isso. Né? O estudo da casa espírita, em conjunto, amplifica seu conhecimento. Nós temos, por exemplo, um estudo na nossa casa, às terças-feiras, às 19h30, do Livro dos Espíritos. Já não tem lugar. As pessoas querem saber, querem aprender, não só por curiosidade, mas desenvolver o Livro dos Espíritos, também como os outros livros, que é muito importante. E aqui diz, o Espiritismo será a religião do futuro, vocês acreditam? Depende? Eu gosto de botar os capixabas. Será também. O Espiritismo será futuramente o grande alicerce de todas as religiões. Você não precisa deixar de ser evangélico, católico, protestante, budista, não. Mas o Espiritismo será a base de todas essas religiões. Terceiro milênio. Então, nós vamos percebendo que no futuro, nós teremos essa proporção. Então, o que nós temos que fazer? Respeitarmos as consciências, porque o espírita, ele tem um leque de informações muito proveitosas a seu favor. Por exemplo, quando nós não cumprimos o dever de casa, quem sabe se nós vamos passar lá em Sacramento? Alguém sabe quem? Um grande espírita que viveu em Sacramento, chamado-se Eurípides Bassanufo. Ele desencarna e pede por misericórdia à espiritualidade que construa um hospital, uma instituição para atender espíritas que estão retornando em completa desorganização mental. São os médiuns que não cumpriram o seu trabalho. Somos nós que estamos aqui na casa espírita,
precisando de trabalhadores, e fala assim, não, eu só vou aos domingos mesmo, não quero mexer muito com isso, não. Nós podemos ser um grande passista, podemos participar dos estudos, podemos participar das reuniões mediúnicas, podemos nos dedicar a divulgar, porque Kardec fala, a maior caridade que nós podemos fazer para a doutrina espírita é divulgá-la. Divulguem, né? É muito importante, porque a gente parece que tem um pigarro na garganta. Tem 3, 4 pessoas numa sala, fala, a religião é sua, eu sou isso, e a sua? Hã? Falou o quê? Espírita, eu sou espírita. Pois não? Desculpa aí, mas eu não sei onde eu li, eu sou iniciante, né? Sim. Mas eu achei muito interessante, não sei onde eu li, eu achei interessante que eu li. Para se formar um grande médico, um grande cirurgião, etc. Estuda-se um terço da vida. E para se formar um espírita, estuda a vida toda e ainda tem que voltar futuramente. Verdade. E vou dizer mais para o senhor, nós estudamos antes de vir para cá. Tá? Porque se você era espírita e tinha um problema, multiplica por 15. Você vai entender o problema. Perfeitamente. Então, nós temos que ir em busca agora de quê? Da solução. Da solução. E a solução precisa o quê? Arregaçar as mangas e vamos trabalhar. Vamos trabalhar que tudo dá certo. Tudo dá certo. Por que eu digo isso? Porque quanto mais perto de Deus nós estivermos, menos intranquilidade, menos sombras no nosso caminho. Tenha certeza disso. Esses dias nós fomos entregar as cestas. Ontem, nós fazemos um trabalho de cestas básicas lá no Grupo Espírita Emmanuel, e um fala, eu não vou, eu não posso, eu não sei o quê. Aí vem um pensamento na sua cabeça. Sábado, 2 horas da tarde, um sol tremendo, 32 graus, aí você pensa, poxa, eu vou sair aqui de casa, dar essa caminhada até lá no centro. Mas aí eu não penso que tem 30 famílias lá na porta do centro, tomando sol, esperando uma cesta básica. Levanta e vai. E vai. Porque lá na frente você vai ser recompensado. Ah, mas nunca chega essa recompensa. Não, talvez o seu filho teria uma doença muito grave, não está tendo porque você está trabalhando. Você nem percebeu isso, né? Jesus nos atende de todas as formas, mas em contrapartida nós também temos que fazer a nossa parte, né? Eu não sei se vocês já prestaram atenção em pessoas mal-humoradas. As pessoas acordam, o companheiro, a companheira fala assim, bom dia, bom dia o quê? Ah, deixa eu quieto aqui. Né? Aí, às vezes, a criatura, o que acontece? Você passa a assumir um pouco daquela incompreensão, achando que o problema é por sua causa, mas não é porque essas pessoas têm tendência a ter uma forte gastrite, dores no estômago, garganta inflamada, mau humor. Olha o que o mau humor causa. É por isso que a gente tem que agradecer muito a Deus, por tudo, e não é fácil conviver com pessoas dessa tendência. Dores no fígado, oh meu Deus do céu, eu nem falo. E a gente não percebe, nós vamos nos entupindo de remédio, porque não nos policiamos diante das nossas emoções, dos nossos sentimentos, que se convertem em atitudes e ações. Então isso é muito importante para nós, né? Seguindo aqui, ele nos diz, perseverar, continuar, eu busquei no dicionário, que vem a ser a palavra perseverar. Ele diz, continuar, persistir na opinião, num costume que seja bom. E quando a gente depara com esses problemas, que a gente faz o quê? Se você deixar de segurar ali, vai cair em cima de você. Ou seja, você deixou que o problema lhe dominasse. Há um exemplo muito bonito de Chico Xavier. Chico Xavier, quando já estava no momento ágape da sua vida, que já estava já com o seu fluido vital bem fraquinho, já estava andando acompanhado com uma pessoa, ele não deixava de ir para a casa espírita. Em Uberaba, as casas espíritas lotadas, porque era Chico Xavier. Ele, muito humilde, saía beijando a mão de cada um que estava na fila, aguardando uma mensagem, aguardando um passe, estar naquele meio já favorecia. Então ele saía beijando a mão de todo mundo. Aquele companheiro que estava do lado dele, quando sentou ele, acomodou ele na mesa, disse assim, Chico, eu tenho uma dúvida aqui. Ele falou, pergunte, meu filho. Ele falou assim, Chico, por que você beija a mão desse povo todo aqui? Você não podia passar direto? Ele falou assim, meu filho, eu beijo as mãos porque eu não posso agachar para beijar os pés. Às vezes eu fico até com vergonha, né? Mas era o nosso Chico. Que nós vamos chegar nesse nível de humildade, né? E o que ele falava era verdadeiro, não era hipocrisia, porque ele viveu tudo isso. Então a gente olha e vamos colocar aquela frase que eu falei no começo, qual é o seu problema mesmo?
Porque tem muita gente que já retornou já para o plano espiritual. Você está aqui, vivo, firme. Não que o outro não exista, continua a existir, mas em outro plano, em outra dimensão. Mas nós ainda temos tempo de reorganizar a nossa vida emocional, nossa vida sentimental, nossos desejos, nossos objetivos. Qual é o meu problema mesmo? Põe a mão no queixo para ficar bonito ainda. Qual é mesmo? Olha para o espelho. Né? Eu estou passando por uma situação um pouco difícil na minha família, e eu consultei um psicólogo, e ele falou bem assim, olha, não se preocupe com o outro, se preocupe com você. Enfrente as suas dores. Olhe para o espelho e fala assim, ô amiga dor, você está aqui? Estou. Vamos tomar um café? E vai tomar um café com ela. Pergunta o que ela quer de você. Não é espírita. Nós temos que fazer essas consultas, volta e meia com o psicólogo, uma terapia. Isso é muito bom. Para poder fazer a gente entender a nós mesmos. Né? Então, tudo tem condições, tudo nós podemos. Mas desde que a gente tenha essa perseverança, né? Diante de qualquer dificuldade, é preciso que você não cristalize. O que é cristalizar? Eu não permitir que nada mais adentre na minha consciência. É por isso que eles falam, volta e meia nós temos que esvaziar o copo. Imagina um copo desse, cheio de água e transbordando. Só que você quer colocar coisas novas aqui dentro. Como é que você vai conseguir? Volta e meia eu tenho que esvaziar o copo. Muito bem, bebe a água que vai esvaziar o copo, está vendo? Isso é a nova geração, gente, está na frente de nós, né? Então, todos os nossos compromissos, eles só serão concluídos se houver de nossa parte essa palavrinha, chamada perseverança. Porque nós temos certeza que esse é o melhor momento que nós estamos vivendo. Nós temos aqui o nosso querido Emmanuel, como nós falamos ali. Naquele livro, há 2000 anos atrás, quando eu li esse livro, ele era, na encarnação, Públio Lentulus. Eu estou falando por volta aí de mais ou menos 2000 anos atrás. O Emmanuel, que hoje também já está, segundo Chico Xavier, encarnado, que atuará no campo da cultura, da política. Olha que coisa linda. Não para, a espiritualidade não para. Então, quando eu li esse livro de Públio, eu encontrei Públio Lentulus e sua esposa chamava Lívia Lentúria, que ela foi vítima de uma calúnia que durou 25 anos no seu leito conjugal. Eles conseguiram plantar uma calúnia como que ele acreditasse que ela estava traindo ele. E ele não levantou essas questões, acreditou. E isso durou 25 anos, ele se afastou do leito conjugal. Ela nunca o desrespeitou durante 25 anos. Vivendo na mesma casa, ela nunca o desrespeitou, nunca o hostilizou, nunca indagou para ele, por que você está fazendo isso? Não, nunca, se manteve firme. Até o dia que ela troca de roupa com a escrava Ana e vai assistir os estudos do Evangelho de Jesus nas catacumbas romanas. E lá naquele momento, ela é presa pelos soldados de Tigelino. Tigelino era o braço direito de Nero, o capitão da guarda real. E os soldados de Tigelino prendem a Lívia. Logo, logo, ela é levada para os calabouços de Roma. E lá reconhecem que era ela uma patrícia. E a libertam. Só que como Ana estava com ela, a companheira, a empregada dela, ela troca de roupa com a escrava Ana, e Ana passa-se como ela e é libertada. E ela fica para testemunhar Jesus nos ciclos romanos daquela época. Então, naquele momento, quando ela vai testemunhar Jesus no ciclo, isso está tudo nesse livro lá, tá, gente? Então, ela estava naquele momento, naquele ciclo para ser muitas vezes trucidadas pelas feras, e no dia aprazado, o senador Públio Lentulus estava sentado na tribuna de honra, na frente. E naquele momento, quando os cristãos eram pegos, eram devorados pelas feras. Ele olha para baixo e reconhece Lívia, ela olha para cima e reconhece ele, mas já havia aberto os portões, era tarde demais. Lívia foi consumida pelas feras. E Emmanuel diz que ele gastou alguns séculos e séculos para conquistar o grande amor da sua vida, que foi Lívia. Uma delas foi em 50 anos depois, nesse livro. Ele não veio mais como senador romano, ele vem como um escravo, Depois, a posteriori, ele vem no livro Ave Cristo,
ele vem para o Brasil com o padre Manuel da Nóbrega, e ao lado, aqui mesmo, no Espírito Santo, ao lado de Anchieta, ele dá a sua vida pelos silvícolas e desencarna aqui no Brasil de beriberi, uma doença que, se eu não me engano, é a ausência da vitamina B12 no sangue, se eu não me engano. E aí a pessoa acaba se desfalecendo. Naquela época não tinha toda esse amparato, né, que nós temos hoje da nossa medicina, e ele acaba desencarnando, até ele assumir a tarefa missionária do Evangelho de Jesus. Ninguém fez o que Emmanuel fez com o Evangelho de Jesus. Ninguém destrinchou com tanta clareza, com tanta beleza o Evangelho como fez Emmanuel. Ele chegou a realizar o livro Caminho, Verdade e Vida, todos nós sabemos, fez o livro Fonte Viva, estudado do ponto de vista filosófico, psicológico, né, e sociológico. Ele chegou a dizer que nesse livro, ele foi composto de 4 volumes, tem 180 versículos, são 720 capítulos, todos estudados desse ponto de vista. E ele chega a dizer para Chico Xavier que aos domingos ele se reservava para poder visitar Lívia, que estava em planos muito mais elevados do que o nosso, porque depois disso, Lívia nunca mais encarnou na Terra. E ele usava os domingos para desintoxicar dos fluidos da Terra ao visitar Lívia. Então valeu os 25 anos de fidelidade ao Jesus, à sua própria pessoa. E nós vamos entendendo o quanto é importante nós nos mantermos fiéis aos nossos objetivos. Eu me recordo que quase todas as coisas, as experiências que acontecem comigo, eu procuro colocar à luz da doutrina espírita. Eu estava passando semana passada, eu trabalho numa rede de postos de combustível, e tinha um senhor fazendo a jardinagem. E eu estava passando do lado dele, ele chegou assim e falou: Denilson, faz favor aqui. Eu falei: pois não, você me empresta seu celular aí, deixa eu dar uma ligada ali para um rapaz? Eu falei: sim. Dei o celular para ele, ele colocou no Viva Voz, e eu fiquei ao lado porque eu estava aguardando o celular. E ele disse assim: bom dia, senhor, bom dia. Ele estava fazendo já a jardinagem do posto. O senhor não está precisando de um jardineiro aí, não? Para poder cuidar do seu jardim? Eu sou uma pessoa muito organizada, eu termino de fazer a poda, tudo certinho, eu recolho, eu coloco dentro de um saco de lixo, deixo tudo limpinho e bonito, e o senhor era um pouco firme, mas um pouco muito critério. Ele falou: não, eu não estou precisando. Inclusive, eu já tenho um jardineiro aqui, que eu estou muito bem satisfeito com ele, e eu não estou precisando, eu estou um pouco ocupado. Ele falou assim: ah, muito obrigado, viu? Mas se o senhor precisar, eu torno retornar. Ele: muito obrigado. Desligou o telefone. Aí eu falei com ele assim: nossa, as coisas estão tão difíceis, né? Procurando emprego, lutando aí. Ele disse: rapaz, está difícil, mas está tudo tranquilo, Denilson. Eu falei: é mesmo? Porque eu já trabalho para ele. Eu liguei para testar, para ver se ela estava satisfeita com o meu trabalho, sabe, que eu queria melhorar. Ó. Aí você fica achando que você é melhor, porque a gente é médico, é doutor, porque não sei o quê. Ó, jardineiro. Eu falei: moço, esse é planeta mesmo, não é de Marte? Não, Júpiter, Saturno? Não. Eu aprendi. Olha que lição linda. Agora eu pensei, eu jogo aqui na questão do espiritismo. E se nós pudéssemos ligar lá para o plano espiritual superior e falar assim: e aí, como é que está a minha vida aí? Precisando mudar alguma coisa? É melhor desligar. Não liga, não. Então, vamos fazer nosso trabalho de casa aqui mesmo, enquanto a gente está aqui. Porque nós temos a oportunidade de aprender com todo mundo. Se você tiver um pouquinho de ouvir as pessoas, você aprende, ao invés de falar, né? Isso é muito importante para nós. E fechando aqui no livro A Caminho da Luz, que é outro livro fantástico, ele nos diz aqui que Emmanuel diz assim, que Emmanuel foi o autor. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo nosso Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras de todas as coletividades planetárias. Jesus faz parte dessa comunidade de espíritos puros, Cristos celestes. E ele continua, Emmanuel, dizendo: essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, não sabe tudo, ao que nos foi dado, uma fofoquinha, né, fraterna? Emmanuel, Jesus é lá do membro. Ele continua dizendo:
apenas se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos na direção do nosso planeta por 2 vezes no curso de milênios conhecidos. E ele diz: a primeira vez, quando se verificou quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizes do nosso sistema cosmogônico. Ou seja, Jesus recebe essa massa solar, que hoje esse planeta azul, lindo, maravilhoso. E ele continua dizendo: a segunda, quando se decidia a vinda de Jesus à face da terra. Jesus não caiu aqui de paraquedas. Quando se decidia a vinda de Jesus à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho, de amor e de redenção. Então, a maior dor do Cristo, segundo nos diz no livro Sublime Peregrino, de Ramatiz, não foi a crucificação, nem a traição do qual nós fizemos. A maior dor, segundo Ramatiz, do nosso Jesus amigo, foi quando ele teve que baixar e diminuir o seu padrão vibratório, para que se tornasse compatível com o que oferecia naquele momento o planeta Terra. Esse baixar, para que a gente tenha uma ideia, é como o Ramatiz nos disse: se você pegasse um copo, esse que está aqui, e colocasse toda a luminosidade do sol aqui dentro, não conseguiria. Esse processo demorou 1000 anos, para que Jesus baixasse o seu padrão vibratório. Acho que o meu menos de 1 segundo, né? Mas de Jesus, 1000 anos. Olha a luminosidade desse irmão, a grandeza do Cristo. E o que nós fizemos? Crucificamos. Então nós temos ou não temos que aprender com esses irmãos que trazem esta riqueza, que estão bem à frente de nós, porque alguém como Cristo, que é um co-criador do nosso planeta, ele praticamente criou esse planeta. A 4,5 bi, aí eu vou calcular, poxa, dá 4,5 bi, talvez a Via Láctea nem exista mais. E nós vamos estar ainda na jornada. Por isso, nos diz o nosso querido Chico, reencarnar é recomeçar, é receber de Deus uma nova chance de reconstruir as cenas de existência passadas, nas quais, como roteiristas do filme de nossa vida, não soubemos escrever uma bela história. Então, se nós não soubemos escrever uma bela história, é preciso retornar, para refazer com habilidade e sabedoria esse percurso. Porque todos nós temos todas as condições necessárias. Temos um instrumento chamado corpo físico. O corpo é a ferramenta que nos serve de instrumento e de aprimoramento espiritual. Ele é composto de 60 trilhões de células. Nós temos 100 bilhões de neurônios. Temos 5,5 litros de sangue. São 206 ossos. 5 bilhões de células olfativas. São 5 milhões de glândulas sudoríparas por 1 centímetro de pele. Cada 1 centímetro de pele que você está correndo a sua bola, fazendo o seu exercício, a 1 centímetro de pele, nós temos 5 bilhões de glândulas sudoríparas. Olha que coisa. São 400 mil fios de cabelos. Quem duvidar pode começar a contar. 400 mil. Vai chegando com o tempo, não tem, é normal, né? Eu estou chegando também nisso. A coisa vai diminuindo, né? Mas nós nascemos com essa tendência, viu, gente? Com essa tendência. Então, nós estamos numa embalagem muito vistosa, que durante um processo, segundo a ciência nos ensina, chamada de metabolismo, de entropia, o indivíduo começa a morrer a partir do momento que ele nasce. Então, nós não temos muito tempo. As coisas aqui caminham muito rápido. Eu estou com 49 anos. Eu lembro quando eu tinha 18. Passou muito rápido. E o pior, quando você olha no espelho e vem aquela voz e fala assim: meu irmão, as coisas estão ficando difíceis aí, né? Tá mesmo. Não está muito bom. Então, nós vamos caminhando, nós vamos seguindo. Nós usamos essa vestimenta para exteriorizar aquilo que nós precisamos realizar aqui no plano material. Que possamos ter consciência de realizar coisas boas. Não esquecendo que mais próximo de Deus nós estamos, melhor nós seremos. Quando tudo for pedras, que você atire a primeira flor. Muita paz, muita luz a todos. Eu procurei encontrar esse menininho, mas não achei que ia adotar para mim, tá? Mas que Deus ilumine a cada um de nós com uma semana maravilhosa, e muito obrigado por essa oportunidade.